Bem-vindos à nossa aula. Hoje meu nome é Steve Kinnard e eu vou ensinar hoje a vocês. Nós vamos ensinar essa aula aqui sobre disciplinas espirituais. Essa é uma aula incrível. Eu estou muito empolgado de poder ensiná-la. Eu ensino ela numa faculdade teológica, num programa de mestrado. Obviamente, nessa aula aqui, nós não vamos entrar no nível de detalhe de um mestrado. Vai ser uma aula mais introdutória, mas eu ainda acredito que vai ser muito benéfico para todos nós. Eu queria começar dando uma apresentação ao tópico. Essa aula daqui é basicamente uma aula sobre formação espiritual e sobre as disciplinas espirituais. A primeira coisa que eu quero que você pense é que você pegue um momento, você pode até desligar o vídeo por um momento para você conseguir pensar, mas eu quero que você pense sobre algumas coisas que têm ajudado você a crescer na sua vida espiritual. Quais são algumas práticas que você faz, alguns hábitos que você tem, algumas ações que ajudam você a ser quem você é como um discípulo? Então, se você quiser pegar um intervalo por um momento, vai ser ótimo. Bem, eu espero que você tenha pensado sobre isso um pouco, porque são essas coisas que você tipicamente faz na sua vida espiritual, que são as disciplinas espirituais para você, que ajudam você a ser uma pessoa mais espiritual. Uma das coisas como líderes que nós precisamos ter consciência é que nosso alvo não é só ajudar as pessoas a se tornarem discípulas, mas ajudá-las a amadurecerem como discípulas. Eu sei que em alguns dos nossos ministérios já tivemos problemas em não ajudar pessoas a ficarem firmes depois de se tornarem cristãs. E essas aulas sobre formação espiritual e sobre disciplinas espirituais são aulas que devem nos ajudar outras pessoas a crescerem em suas vidas espirituais e se tornarem maduras como discípulas, porque formação espiritual tem tudo a ver com formar Cristo nas pessoas. E isso é uma grande parte do que significa trabalhar para a igreja e ajudar pessoas à igreja. E disciplinas espirituais, obviamente, ajudam pessoas a crescerem espiritualmente. Então eu acredito que essas aulas vão ser bem práticas em ajudar pessoas a serem mais como Jesus e a nós mesmos. Nós não usamos o termo disciplinas espirituais no nosso movimento muito, e nem o termo formação espiritual, mas esses termos são termos bem usados no mundo evangélico, e você pode ir à universidade bíblica e estudar, na verdade, fazer uma graduação em formação espiritual, um mestrado, um doutorado até. Então, fora do nosso movimento, são termos usados frequentemente, e eu acho que são termos incríveis, porque falam sobre formar Cristo em nós, e a gente vai chegar a isso daqui a pouco. Um dos autores famosos nessa área é Henry, e eu vou citar muito esse autor. Ele era um sacerdote católico e ele também é um estudioso e ele ensinou em várias universidades. Eu tive a oportunidade de estudar com um dos seus estudantes, que já editou vários dos livros dele. Ele já morreu agora. Ele era um dos meus professores, na verdade. Então eu sou familiarizado com o seu trabalho, mas ele fala que formação espiritual, eu cheguei a acreditar, não tem a ver com passos rumo à perfeição, tem a ver com os movimentos da mente e do coração por meio da oração, passos que nos ajudam a nos unir com Cristo. Então, isso, como ele definiu disciplinas espirituais, ele também diz o seguinte: nós precisamos de disciplinas espirituais muito concretas para nos ajudar a internalizar nossas alegrias, nossas tristezas e para dar a essas coisas sua liberdade espiritual. O que ele está dizendo é que a formação espiritual é o processo, a jornada de ter Cristo sendo formado em nós. Aquilo que nos ajuda nesse processo são as disciplinas espirituais, como estudo da Bíblia, oração, jejum, adoração, discipular uns aos outros, relacionamentos uns aos outros e inúmeras outras coisas sobre as quais a Bíblia fala. Então,
Disciplinas espirituais e formação espiritual caminham juntos. As disciplinas espirituais nos ajudam em direção à formação espiritual. E a gente vê que qualquer coisa que a gente queira se tornar bom nela, a gente precisa aprender, a gente precisa aprender alguns fundamentos principais. Independente se é no esporte ou aprender uma língua, um instrumento, existem certas coisas que nós precisamos fazer no caminho para nos tornar proficientes em determinada disciplina. Quando eu estava na igreja de Lagos, em Nigéria, eu estava numa casa e eu olhei pela janela e eu vi um homem andando de bicicleta e ele tinha uma bola de futebol na sua cabeça. E eu pensei, puxa, quantas horas não deve ter exigido dele e para conseguir andar de bicicleta com uma bola e fazendo acrobacias com a bola na cabeça. Eu pensei, puxa, deve ter custado muito para ele vencer os obstáculos e ser bom nessa técnica. Então, independente da área em que a gente queira ir bem na vida, para que a gente seja proficiente e excelente nessa área, vai custar muito. O mesmo se aplica à nossa vida espiritual. Obviamente, Deus está aqui conosco, o Espírito Santo está conosco, mas há uma parte do processo de santificação e de avançar à maturidade que cai sobre nós, sobre o que nós estamos dispostos a fazer para chegar lá. Então, isso é o que formação espiritual é. Tem a ver com nos ajudar a aprender as disciplinas que nós precisamos para crescer. E mesmo junto a isso, existe a ideia de ser capaz de ajudar outras pessoas a crescerem. Porque eu sei que a maioria de vocês praticam as disciplinas espirituais, mas e as pessoas ao seu redor? A gente consegue ajudar elas? Como elas estão indo em sua jornada com Cristo? Eu gosto de pensar nesse processo como um desenvolvimento pessoal e espiritual. A gente pode ir numa livraria e olhar nos livros, e provavelmente existe nas grandes livrarias uma grande seção sobre autodesenvolvimento, livros sobre autoajuda. E a gente pode aprender sobre como melhorar nós mesmos com esses livros. De certa forma, quando a gente trabalha em nossa vida espiritual, a gente está fazendo algo parecido. Só que dessa vez com a ajuda de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, a gente está aprendendo como melhorar nós mesmos para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Então eu gosto de pensar nisso como um desenvolvimento pessoal espiritual. Então, essa palavra espiritual, o primeiro aspecto sobre a formação espiritual é que isso é algo que nós estamos fazendo para trabalhar no nosso espírito, na nossa alma, e a gente faz isso em conexão com o Espírito Santo. Então a gente não está fazendo isso sozinhos. Então isso não é só um processo de autoajuda. Não é nada a ver com isso. Isso daqui é um programa de ajuda de Deus. Deus vai nos ajudar a mudar. No Salmo 42, versículos 1 e 2. Corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Crescimento espiritual começa com ter sede de Deus, querer, desejar Deus. Querer Deus em nossas vidas, e só Deus pode satisfazer nossa sede espiritual. Então a gente vai até Deus, e aí Deus nos ajuda. Em 1 Coríntios 3, versículos 1 e 2, Paulo diz o seguinte: Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Então, isso daqui foi uma correção aos coríntios, porque eles deveriam estar prontos para lidar, para receber a carne espiritual da palavra de Deus, mas eles só estavam prontos para receber leite, provavelmente porque eles não tinham se desenvolvido como eles deveriam ter se desenvolvido. E quando você vê alguém não crescendo, você pode dizer imediatamente: puxa, tem um problema ali, essa pessoa está ficando no mesmo lugar, isso não deveria acontecer como discípulos. Então quando você olha ao seu redor, na sua igreja em casa, no seu ministério universitário, no convívio ao seu redor, e você vê pessoas que ainda estão no leite, quando elas deveriam estar no alimento sólido,
na palavra de Deus, na carne da palavra de Deus. Então você poderia dizer, como Paulo disse aqui, existe um problema. Vocês ainda são carnais, você precisa mudar isso. Você precisa crescer espiritualmente. E isso é algo que todos nós deveríamos olhar ao nosso redor e ver. E é uma das coisas que vai nos ajudar a ajudar pessoas a ficarem firmes, a crescerem, a se afastarem de Deus, olhar para as pessoas e se assegurar de que elas estão crescendo espiritualmente, de que elas estão obtendo a nutrição espiritual de que elas precisam. Então é crescimento espiritual, é disso que a gente está falando. Mas também é um desenvolvimento espiritual e pessoal. Então, observe o pessoal. É pessoal nesse sentido que todos nós crescemos de forma diferente na vida espiritual. E todos nós somos alimentados de uma maneira ligeiramente diferente uns dos outros. E nós temos aspectos e gostamos de aspectos do nosso crescimento de forma diferente. Então, quando chega, no meu caso, por exemplo, estudo da Bíblia, no meu crescimento pessoal, é natural para mim, o estudo da Bíblia. Eu realmente adoro o estudo bíblico. Eu adoro ler os livros e abrir a palavra e me lançar no texto e aprender coisas novas do texto. E realmente não existe nada do estudo bíblico que eu acho chato, que eu não gosto. No entanto, existem outras disciplinas espirituais que são mais desafiantes para mim. Uma delas, por exemplo, é a oração. A oração é mais desafiante para mim, porque para orar eu preciso parar, eu preciso me focalizar, eu preciso ficar quieto, no sentido em que não sou só eu me colocando no texto e sublinhando, estudando as frases. Então é mais difícil para mim me conectar com Deus dessa maneira, orando. Para você pode ser exatamente o oposto. Você pode se sentir mais atraído à oração do que ao estudo bíblico. E é por isso que essas aulas têm a ver tem um aspecto pessoal sobre elas. Para algumas dessas disciplinas, você vai achar que, puxa, elas são bem naturais e fáceis para você, você gosta delas. Outras disciplinas vão ser mais desafiantes para você. Todas elas vão nos ajudar, mas algumas delas você vai trabalhar nelas mais do que em outras. E você não quer abandonar as coisas nas quais você é bom só para trabalhar nas coisas nas quais você não é bom. E aí gastar um mês não recebendo, não tirando muito do seu tempo com Deus, do seu tempo pessoal com Deus, porque você está trabalhando nas suas fraquezas. A gente vai falar mais sobre isso, mas à medida em que a gente passa por isso, a gente vai ver que coisas diferentes vão nos encorajar, vão nos tocar, vão nos desafiar mais do que em outras. E tudo bem, porque o desenvolvimento é pessoal. E a última ideia disso daqui é a ideia de desenvolvimento. À medida em que a gente passa por essas aulas, a gente deveria observar crescimento espiritual em nossas vidas. E também a gente deveria ver um crescimento na nossa habilidade de ajudar outras pessoas a crescerem. Se você olhar ao seu redor, no seu ministério, você se der conta de que pessoas não estão crescendo espiritualmente da maneira como elas realmente deveriam, como discípulos, que elas poderiam crescer como discípulas, eu acho que você vai aprender algumas coisas que realmente poderiam ajudar outras pessoas a crescerem e a construir nossos ministérios de uma maneira mais forte e a ajudar pessoas a florescerem espiritualmente mais. Dr. Henry, que é um psicólogo clínico, ele já escreveu livros sobre disciplinas espirituais e sobre relacionamentos. Ele diz o seguinte: aprender a se tornar um adulto não é uma tarefa fácil. Talvez se tornar um adulto quando você já está vivendo como adulto é ainda mais difícil. E eu gosto disso. Não é fácil se tornar um adulto, mas quando você já é um adulto e você está tentando aprender a ser um adulto, isso provavelmente é ainda mais desafiante. E para muitas pessoas que estão se tornando cristãos, é exatamente onde elas se encontram. Elas estão tentando se tornar um adulto verdadeiro, como discípulo. E é desafiante, porque elas nunca realmente tentaram disciplinar suas vidas. E agora elas estão tentando fazer isso como discípulas. Então elas precisam de ajuda.
Fala em Lucas capítulo 2, versículo 52. Eu já ensinei muito sobre isso, mas eu amo essa passagem sobre Jesus porque fala aqui sobre como ele cresceu. E a gente pode ver nessa passagem o desenvolvimento pessoal de Jesus, e isso pode nos desafiar sobre como nós estamos indo em nosso próprio desenvolvimento. Fala que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele cresceu de 4 maneiras. Primeiro, ele cresceu em sabedoria. E aqui traz a ideia de conhecimento experimental. Ele aprendia da vida, do mundo ao seu redor. E todos nós podemos desenvolver nossa vida simplesmente aprendendo ao viver. Quebrando e batendo a cabeça que a vida traz para nós. Ele cresceu também em sabedoria. Então ele cresceu também em estatura. Isso é crescimento físico. Ele se tornou uma pessoa mais forte, uma pessoa mais saudável. Ele cresceu... Seu corpo cresceu, seus músculos cresceram, ele fisicamente cresceu para tomar conta de si mesmo. E ele cresceu em graça diante de Deus. Ele agradou a Deus naquilo que ele fazia. E ele cresceu também diante dos homens. Ele cresceu socialmente, relacionalmente com outras pessoas. Ele se tornou mais próximo com pessoas. Então ele cresceu dessas 4 maneiras. E isso eu quero encorajar você a fazer algo. Eu quero que você pegue um pedaço de papel. E nesse pedaço de papel, eu quero que você divida em 4 partes. Então, desenhe uma linha vertical e uma linha horizontal em 4 quadrantes nesse papel. E eu quero que você escreva nessas sessões. Eu quero que você dê um título a cada uma dessas sessões. Estatura, sabedoria, graça diante de Deus e graça diante dos homens. E eu quero que você passe alguns momentos pensando na sua própria vida e avaliando sua própria vida. Tire um tempo avaliando a si mesmo. Avaliar a si mesmo é algo muito bom. Um outro autor escreveu um livro falando sobre 4 autoavaliações. E o livro fala sobre tirar tempo para examinar nós mesmos. E sermos críticos. Não no sentido de nos colocar para baixo, mas no sentido de nos avaliar. Pensar como nós estamos indo. Então eu quero que você tire alguns momentos para pensar sobre como você está indo nessas 4 áreas da sua vida. Então, novamente, desenvolvimento pessoal e espiritual. Então a gente está olhando para nossas vidas, tentando crescer e ver coisas que a gente precisa mudar. Como você está indo? Quais são suas forças e fraquezas na área de sabedoria? Você está crescendo em sabedoria? Você está aprendendo lições da vida? Como você está indo na sua estatura, cuidando de você mesmo, cuidando da sua saúde, do seu corpo? Como você está saindo nessa área? Graça diante de Deus. Como você está indo na sua vida espiritual, no seu caminhar com Deus, em ser próximo a Deus, em crescer para ser uma pessoa mais espiritual? E graça diante dos homens. Como você está indo em seus relacionamentos? Você é próximo das pessoas? De quais pessoas você é próximo? Há algum relacionamento no qual você precisa trabalhar? Há algum relacionamento que está te atrapalhando? Então, talvez dê uma pausa no vídeo agora e olhe para esse pedaço de papel e preencha esse papel e trabalhe nesse exercício. Então, tire alguns minutos para fazer isso. Ok, bem-vindo de volta. Eu espero que esse exercício tenha sido bom para você. Eu gostaria que isso tivesse sido algo que você não só faça agora, mas que você faça daqui a um tempo também. E eu espero que daqui a um tempo tenha havido mudanças que você fez comparadas com onde você está agora. Deus quer que todos nós cresçamos. Ele quer que nós sejamos pessoas mais fortes. Ele é nosso Pai. E como um bom pai, ele quer que seus filhos cresçam. E é isso que a gente vai falar nessas aulas, sobre crescimento espiritual. E quando a gente olha para essas áreas, e a gente olha para o nosso desenvolvimento espiritual, uma das coisas que eu quero pedir que você faça é tirar algum tempo para desenvolver alguns alvos para você mesmo. Independente da área sobre a qual a gente vai falar, adoração, evangelismo, estudo bíblico, discipulado, simplicidade, eu acho que todos nós, não importa quão fortes nós sejamos em qualquer uma dessas áreas,
Sempre vai existir espaço para nós crescermos. Então, eu quero que você tire alguns minutos para pensar sobre como você pode crescer nessa área, como você pode se tornar mais forte nessa área. E parte disso é estabelecer alvos para você mesmo. Coloque alvos na sua vida sobre o que você gostaria de aprender no seu estudo bíblico, ou sobre sua oração, quão consistente você gostaria que ela fosse, ou quão conectado você quer se sentir a Deus. Trabalhe nessas áreas. E ao fazer isso, eu acho que você vai ver que com o tempo você realmente vai crescer. Deixa eu dar 2 versículos para você que lidam com formação espiritual. Formação espiritual tem a ver com mudança, sobre transformação, sobre se tornar mais parecido com Cristo. E são as disciplinas espirituais que nos ajudam a formar Cristo em nossas vidas. Em 2 Coríntios 3, versículo 18, Paulo diz: "E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados." Então essa é a ideia de sofrer uma metamorfose, uma mudança, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, essa ideia de ser transformado espiritualmente de uma lagarta a uma borboleta, isso não é algo que nós fazemos sozinhos, isso daqui vem do Espírito, do Senhor. A gente tem uma parte para fazer nisso, no sentido em que se a gente não praticar as disciplinas espirituais ou não pensar sobre o nosso crescimento, ou se a gente é medíocre ou complacente, ou dá só metade do nosso coração, a gente não vai crescer como a gente poderia. Então tem uma parte que cabe a nós, mas existe outro componente que é um processo de Deus. É algo que Deus faz. A gente trabalha junto com Deus para sermos transformados e sermos mais parecidos com Jesus. E é isso que uma disciplina espiritual é. Bill Hall diz: se conformar à imagem de Cristo é acreditar como Jesus acreditou, viver como ele viveu, amar como ele amou, ministrar como ele ministrou e liderar como ele liderou. E isso realmente é uma grande parte da formação espiritual, é se tornar mais parecido com Jesus, para que a gente possa viver como ele, amar como ele, liderar como ele. Então a gente tem que ter Jesus diante de nós, ele é o nosso alvo. Queremos nos tornar como ele. E o Espírito, Jesus e Deus trabalham em nós, nos transformam, nos ajudam para nos tornar mais espirituais. E tudo isso acontece à medida em que a gente continua a praticar as disciplinas espirituais e nos atraímos a Deus. Outro versículo, 2 Coríntios 4, do 16 até o 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A gente fixa os olhos em Jesus. Por quê? Para que a gente tenha essa renovação interna, interior, dia após dia. Dia após dia, a gente tem uma renovação interior, interna, que acontece no dia a dia. Isso é a formação espiritual. Novamente, para que a gente possa liderar como Cristo, e amar como Cristo, e ser como Cristo. A gente trabalha para ser mais parecido com Ele. E à medida em que nós trabalhamos, Ele trabalha em nós para nos ajudar a ser mais como Ele. E como eu disse antes, tudo isso é feito junto com as disciplinas espirituais que a gente vai estudar. Dallas Fort Worth diz o seguinte: no centro do ensino bíblico existe a ideia de um Deus todo-poderoso e todo-amoroso que está agindo em nós e por nós. Deus não é passivo, Deus não está distante, Ele não é indiferente. Ele não vai permitir que você tropece, Ele vai manter você acordado. Salmo 121, versículo 3. Então, o que esse autor está sublinhando aqui é que, à medida em que nós estamos trabalhando nesse desenvolvimento pessoal espiritual, nessa formação espiritual, Deus está lá nos moldando e formando a nós e nos transformando. É Deus que está trabalhando junto conosco e por nós e em nós. Outro autor diz o seguinte: as disciplinas não são maneiras para provar minha espiritualidade, mas maneiras de imergir a mim mesmo na graça de Deus e no seu amor por mim. Então, a gente não faz as disciplinas espirituais para provar com espirituais, mas
Porque a gente sabe que a gente não é espiritual e elas vão nos ajudar a depender mais de Deus, para que Deus nos transforme. Então não é uma autoajuda, isso daqui não é um curso sobre autoajuda de forma alguma. Isso daqui é um curso de ajuda de Deus. Existe um esforço, mas é um esforço da parte de Deus em nossas vidas. E nós somos parceiros de Deus para permitir que o desenvolvimento espiritual e a formação espiritual aconteçam em nossas vidas. É importante ver, novamente, que a perspectiva correta sobre as disciplinas espirituais é que eu tenho uma parte a fazer nisso, mas é Deus quem me transforma. Deus me transforma à medida que eu trabalho com Ele. Keith Meyer diz o seguinte: enquanto é verdade que longe de Cristo a gente não pode fazer nada, também é verdade que nós não fazemos, se nós não fizermos nada, isso vai ser porque nós estamos longe de Deus. Eu vou ler isso de novo. Enquanto é verdade que longe de Deus nós não podemos fazer nada, e eu sei que nós acreditamos nisso. Não existe nada que seja bom que vai sair de mim. Também é verdade que se nós não fazemos nada, então nós vamos estar distantes de Deus. Mas não tem tudo a ver com a graça de Deus e com Cristo e com Deus e Deus fazendo tudo isso em nós. Em um sentido sim, mas em outro sentido, não. Deus trabalha conosco. Então se a gente não faz nada, a gente vai acabar ficando distante de Deus, porque Ele espera algo de nós. Tito 2, versículos 11 e 12, Paulo diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo, particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então você vê aqui que Deus está aqui, Ele está trabalhando junto conosco, mas Ele nos ensina a dizer não às paixões mundanas, à impiedade. Ele nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Então a gente tem que fazer isso junto com Deus. A gente trabalha junto com Deus para ver o crescimento espiritual em nossas vidas. E crescimento espiritual tem tudo a ver com confiar em Deus e permitir que sua graça trabalhe em nós, mas ao mesmo tempo nós entramos lá e nós lemos a Bíblia, nós oramos e nós adoramos e a gente compartilha a nossa fé e trabalha para sermos pessoas mais piedosas. 1 Timóteo 4, versículo 7, Paulo diz a Timóteo: exercite-se na piedade, exercite-se, treine a si mesmo. Então Deus tem uma parte nisso, mas nós também temos uma parte. Então a gente focaliza na transformação espiritual, que ela vem porque Deus trabalha em nós, e Deus trabalha em nós de dentro para fora, para nos formar na pessoa que Ele quer que sejamos. Não é um esforço de autoajuda, tem a ver com Deus trabalhar. Mas existe uma parte de nós que precisa estar envolvida em tudo isso. Então, duas outras citações e a gente vai fechar essa aula. Um autor diz o seguinte: nós estamos falando aqui sobre um plano de autoajuda, mas um novo caminho para nos ajudar a caminhar a caminhada com Deus. Isso daqui tem a ver com o nosso treinamento espiritual, não meramente comportamental. Isso daqui é um treinamento debaixo da ação do Espírito Santo, para que todo o nosso interior e exterior sejam transformados. Então isso daqui não é um processo de autoajuda, é um processo de ajuda de Deus. E ele fala que as disciplinas espirituais não têm só a ver com trabalhar mais duro. Isso daqui são maneiras de nós trazermos o poder de Deus à medida em que caminhamos com Ele. Elas são maneiras de nos ajudar a nos expormos à ação de Deus para sermos mais parecidos com Cristo. Então esse é o alvo, sermos mais parecidos com Jesus. A gente vai falar mais sobre isso depois. O alvo de tudo isso, nós queremos ser mais parecidos com Cristo, queremos ver Cristo sendo formado em nós. Mas para fazermos isso, a gente precisa se focalizar nessa ideia de desenvolvimento processo espiritual e pessoal. Então, o processo é pessoal porque a gente caminha de formas ligeiramente diferentes. E ele é espiritual. Então, para concluirmos, isso daqui não tem a ver com o processo de autoajuda.
é um processo onde Deus nos ajuda, Deus trabalha em nós e por meio de nós para nos moldar e nos transformar. E Ele quer que sejamos parecidos com Jesus. Isso daqui tem tudo a ver com transformação espiritual.